Esportes na hashtag F360BR. Participação da galera. É o olho da galera lá na hashtag. Davidson ou Davison. Como joga a bola o Pulgar, hein? Bruno Henrique e ele são os pilares do time. É o grande achado do Sampaoli. O cara não era titular, que como goleiro... E aumenta a importância do Pulgar comparado ao Alan, que não conseguiu ainda no Flamengo jogar. O Alan, até agora, se a gente colocar numa balança, o negativo tá ganhando do positivo. Calma, você tá no circo quente romano. Ah, obrigado. Tá colocando o polegar virou pra baixo. Polegar aqui. O cara tá se adaptando ao clube. Me pegou um pouco. Okay? Ave, César. Bom dia, William. Os jogadores têm que jogar. Não pode o time ficar apático e sempre colocar a culpa no técnico. Mas dou o mérito ao entendimento de jogo do Pulgar, que mudou o time. Todo mundo elogiando o Pulgar. E quem deu chance, quem acreditou, quem apostou foi o Sampaoli, né? A gente tem que dizer isso, tem que lembrar. Tadeu! Bom dia, Tadeu. Tadeu Bueno. A arbitragem brasileira está ajudando o Flamengo a sair da crise. No jogo de ontem, quem merecia um abraço... Ih, rapaz! Na comemoração era o árbitro e não o Sampaoli. Já pensou? Os jogadores abraçando o árbitro? Todo mundo no VAR abraçar a cabine do VAR, né? Bom, já que a gente brincou, o Tadeu ali deu uma cornetada na arbitragem. Quem cornetou, ficou bravo, decepcionado, revoltado com a arbitragem, foi o Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio. Ele falou sobre isso depois do jogo. É difícil saber das regras. O nosso lance, vocês podem ver, diante do Bahia, no primeiro jogo das quartas pela Copa do Brasil, um lance muito pior do que a gente viu hoje aqui, não foi pênalti. Aqui contra o Flamengo nós perdemos o jogo 3-0, não sei quanto estava o jogo, pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Fabrício falou, pô, foi pênalti naquele jogo, e hoje ele mesmo falou, o zagueiro do Flamengo, não foi pênalti, então foi pênalti. É quando você fala assim, é difícil de entender as regras. Se eu que vivo do futebol, não entendo algumas regras, não é que eu não entendo de algumas regras, fica difícil de entender algumas regras. Então é muito fácil, vem o Cineme e fala, não, aqui foi pênalti, aqui não foi. Quem é o Cineme para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ah, ele foi árbitro, ele é um ex-árbitro, eu sou ex-jogador. Então, a pergunta que eu faço para ele, o que ele entende mais de regra do que eu? Aliás, diga de passar, de regras está difícil de entender, né? Porque se vê num jogo é pênalti. O mesmo lance no outro jogo não é pênalti. Então não adianta, é muito fácil chegar lá, não tem ninguém do lado para bater nele. Bater que eu digo com palavra. Não, aqui foi pênalti sim, você está falando que não foi. É muito fácil, pegar lá a televisão, vem cá, deixa eu ver esse lance. Não, esse lance não foi pênalti. É difícil de ver ele falar que um lance que foi pênalti. Sempre a arbitragem está certa para ele. Você me fala o seguinte, então, quando você for opinar sobre isso aqui, é pênalti ou não, leva 3, 4 treinadores com você e deixa eles opinarem também. Lado a lado, ao vivo. Vamos discutir as regras. Vamos discutir. Deixa os treinadores, os capitães dos times, falarem também. Lado a lado, ao vivo. Aí você vai falar e quem está do outro lado, quem tem também vai falar. E aí vamos ver. Seguinte, primeiro, não vou tirar aqui o mérito da classificação do Flamengo, merecidíssima. Segundo, Renato está certíssimo, na minha opinião. Isso é uma palhaçada, falta de critério. Já falamos outras vezes aqui, inclusive uma vez que o Simon estava com a gente, Carlos Eugênio Simon estava ao vivo com a gente, eu falei, Simon, falta de critério. Se essas bolas na mão são pênalti, tem que dar o pênalti sempre. E não um jogo dá, outro jogo não dá, o lance igualzinho. Isso aí é uma palhaçada, na minha opinião. Era maravilhoso antigamente. O professor já cansou de falar isso aqui, não é, professor? Antigamente era assim, teve intenção de colocar a mão na bola, é pênalti. Não teve, a bola bateu na mão, bola na mão, não vai dar nada. Inventaram um monte de coisa dentro da regra, movimento natural, não sei o quê, 55 graus, braço para cima, braço para baixo, colado ao corpo, se a bola vem do companheiro, inventaram um monte de coisa e o Renato, na minha opinião, tem total razão. É difícil entender a regra e outra coisa, não há critério. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, nós vamos mostrar o lance do Flamengo e Grêmio no Campeonato Brasileiro em que não deram um pênalti igualzinho ao que deram ontem. Leonardo Gaciba está conosco. Esse entende. Diga lá, Gaciba! Bom dia, Gaciba!
Tô falando muita bobagem ou você tá concordando comigo? Não sei se o Renato concorda com você. O Renato Gaúcho? Porque o Renato falou que só sabe quem jogou bola. Ex-árbitro pra ele não serve pra nada. Não sabe... Não, ele falou do CNM. Não, o CNM ele não generalizou, ele falou do CNM. O CNM ocupa hoje a posição que já foi do Gaciba. Exato. Né? O CNM também... Eu não tenho procuração para defender o CNM, não. Tenho críticas à administração dele. Mas ele é um cara que fez a carreira dele como árbitro. Foi diretor de atos da Conmebol, hoje é da CBF. Renato estava de cabeça Não, quente. tudo bem, mas olha só. Ele aponta o canhão dele para um lado que, para mim, não é justo nesse aspecto. Porque ele fala assim, quem é o CNM para me dizer o que é pênalti ou o que não é pênalti? O cara foi formado e trabalhou a vida inteira para entender as regras. Mas não é ele quem faz as regras. As regras vêm internacionais. Então, não adianta o Renato querer achar que vai sentar ele, junta aqui ele e mais meia dúzia de ex-jogadores com os árbitros, para eles dizerem para os árbitros o que é, o que não é. Não é assim. Existe uma entidade mundial que que define o que é falta que não é. de critério. Ele pode... Essa é uma outra situação. Agora, ele dizer que porque ele foi jogador, ele entende mais de arbitragem, ele entende mais de jogar bola. Ele entende mais hoje de treinar o time. Quem entende das decisões da arbitragem é quem vive dia a dia para tomar decisões de arbitragem. Mas ele sabe o quem que é critério, estuda as regras, quem está atualizado como o Gaciba está. Essas pessoas podem cometer erros, mas elas têm que se reconhecer que elas estão ali cumprindo uma regra do futebol, ou procurando cumprir. Erram, sim, erram. Mas dizer que não sabe nada de arbitragem porque não jogou futebol, eu discordo. Só para pontuar aí. Eu também discordo, mas eu concordo com o Renato que não há critério.